Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Descanse no Oceano do Espírito, tape 477A. Boa noite. Existem 3 passos muito importantes, ou 3 períodos muito importantes na nossa vida ao trilharmos o caminho espiritual. O primeiro é muito prazeroso. O segundo é um período difícil e não tão prazeroso. E o terceiro é realmente muito prazeroso. A razão pela qual o primeiro período é prazeroso é porque nossos pensamentos estão concentrados principalmente em mudar as condições do mal, erro, discórdia, desarmonia para condições mais harmoniosas. E muitas dessas mudanças realmente acontecem, como muitos de nós têm descoberto. Nós realmente temos um sentido melhor de saúde, frequentemente temos um sentido melhor de suprimento e nossos relacionamentos humanos se solidificam e se tornam melhores do que eram antes. É seguro dizer que nesse primeiro período de nosso desenvolvimento espiritual, é maravilhoso testemunhar o velho homem em nós começar a morrer e nascer o novo homem. É maravilhoso assistir algumas das velhas condições desaparecerem e aparecerem novas e mais harmoniosas condições em nossas vidas. O segundo estágio, entretanto, é provavelmente o período mais longo e o mais difícil. A razão é que nesse segundo período você está vivendo em 2 mundos. Você mesmo vivencia vislumbres da natureza da realidade. Você mesmo vivencia vislumbres da natureza irreal do mundo fenomênico. Em outras palavras, você chega a um estágio onde não mais sai correndo para procurar uma aspirina no momento em que pega uma gripe, não sai procurando por medicamentos no momento em que isso ou aquilo lhe acontece, porque essas condições externas não mais o aterrorizam. Você não as teme mais. Porém, infelizmente, todos os seus amigos estão pensando da forma que sempre pensaram, e eles tornam sua vida miserável por lhe lembrar constantemente que você precisa ser prático, lhe lembrar de todas as coisas que deve temer e de todas as coisas das quais precisa se proteger, e quão irracional é perdoar os seus inimigos e assim por diante. Você, na realidade, descobre a si mesmo vivendo em 2 mundos e precisa cuidar de ambos. Não existe uma forma de fugir de um deles. Você não pode, de repente, perder toda a fundação espiritual que conquistou com tanto trabalho, estudo e meditação. Por outro lado, ainda não está nesse mundo. Ainda está nesse mundo. E precisa conviver com seus amigos e parentes. Precisa lidar com situações conflitantes de uma forma ou de outra. Não somente isso, mas precisa amá-los como a si mesmo. Isso significa que algumas vezes você precisa lhes dar medicamentos, precisa ter paciência com eles quando estão se sentindo miseráveis. Mesmo quando você não está querendo, entretanto, externamente, precisa estar nesse mundo, precisa expressar amor, embora ainda não esteja sentindo esse amor de qualquer forma. Na realidade, não somos sequer pacientes com eles.
mas não podemos deixá-los ver nossa impaciência, porque isso não seria amável. Então, estamos vivendo nesses dois mundos, ainda não alcançamos o outro. Assim, ficamos envolvidos em situações conflitantes. Nos negócios, usamos a linguagem dos negócios, mas ao mesmo tempo não acreditamos nela. Eu passei por um período em que tive que tomar aulas de baioneta com o Major Biddle, que era muito famoso por seus treinamentos de baionetas para os marinheiros. Naturalmente, embora estivesse usando essa linguagem externamente, internamente eu estava orando pelos meus inimigos e amando-os. E não é fácil viver uma vida dupla. Mas você ainda está nesse ponto que precisa viver dessa maneira. É muito difícil também, porque você ainda não está acreditando completamente em todas as coisas que sabe. Você ainda não tem a convicção plena de que isso é verdade. Sim, aprendemos sobre a verdade nos livros. Sim, nos livros encontramos tudo isso. E sim, eu creio, mas. Então aqui você está se agarrando firmemente a algo que ainda não demonstrou completamente. Esse realmente se torna um período muito difícil. Entretanto, uma vez que tenha ultrapassado esse segundo estágio, que pode estar em algum ponto entre nosso segundo ou 22º ano de estudo. Quando passamos desse ponto, começamos realmente a aproveitar a vida, porque agora teremos eliminado tão completamente os ódios e os medos desse mundo e teremos eliminado as dúvidas sobre os nossos princípios de tal forma que agora podemos viver uma vida dupla, isso querendo dizer, estar no mundo sem ser do mundo. Isso não acarreta nenhuma reação sobre nós mesmos. Não mais somos abalados pelo mundo exterior. Usar a linguagem humana não nos perturba mais e podemos falar a língua dos negócios, a linguagem do dia a dia e ainda assim, dentro de nossas mentes, vivermos na consciência que agora alcançamos. Na verdade, nesse terceiro estágio é quando a demanda sobre nós se torna cada vez maior. É quando as pessoas começam a buscar nossa ajuda e cada problema que trazem a nós é simplesmente mais uma oportunidade para viver da consciência que alcançamos. E isso não é mais um problema. Lembrem-se que no nosso primeiro estágio, e de alguma forma no segundo, cada vez que tínhamos um problema, dizíamos: por que isso aconteceu comigo? Tenho sido tão sério em meus estudos, tenho sido tão fiel, agora por que isso me aconteceu? Então realmente começamos uma luta contra nós mesmos. Entretanto, nesse terceiro estágio, sabemos que é inevitável que quanto mais nos elevamos, mais problemas se apresentam a nós. Porém, agora, não são todos nossos problemas pessoais. São, na maioria, os problemas do resto do mundo, dos amigos, da família, dos pacientes, dos estudantes. Eles trazem todos esses problemas, mas nesse estágio não são mais problemas, são oportunidades. Agora, quando as tentações se apresentarem a você, primeiro que tudo, deve deixar claro para si mesmo que nenhuma demonstração pode ser mais elevada do que a consciência da qual ela emanou. Então, precisa imediatamente elevar e manter
sua consciência no nível da verdade. Você pode dizer, sim, eu tenho a consciência de Deus. Na verdade, você tem. Porém, essa não é ainda a consciência que está governando sua vida diária. Não ainda. É somente quando chega ao terceiro estágio que você é governado por Deus. No primeiro estágio, tem esperança de ser governado por Deus. No segundo estágio, você está começando a ver alguns de seus frutos. Todavia, é somente no terceiro estágio onde realmente se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e vive pela graça. Agora, deixe-me mostrar como isso funciona para que não perca a paciência consigo mesmo e que possa realmente compreender que tem muito trabalho à sua frente e isso não é brincadeira. Esse trabalho não se resume simplesmente em ter uma fé cega. Preciso conhecer a verdade de que eu mesmo sou a consciência divina e infinita. Agora, isso é tão verdade sobre você quanto é sobre mim. Assim você pode repetir para si mesmo: eu mesmo sou a consciência infinita e divina. Entretanto, ainda vejo muito do homem natural em mim. Ainda existe muito do homem natural em mim. Portanto, não sou ainda completamente governado pela minha consciência divina. Eu sou parcialmente governado pela consciência divina e parcialmente governado pela consciência do homem cuja respiração está no próprio nariz. Parcialmente governado pelo homem natural que não está debaixo da lei de Deus. Vamos tomar essa afirmação por um momento. Como ser humano natural, você não está debaixo da lei de Deus. Você não está debaixo da graça de Deus. Você não está debaixo da proteção de Deus. E, portanto, na medida em que está ainda começando seus estudos, porque seus estudantes ou seus filhos estão ainda começando seus estudos, devem se lembrar de que nesses primeiros meses estão 99% debaixo da mente carnal. Ainda são o homem de carne, ainda são o homem natural. Estão naturalmente se beneficiando de sua consciência mais avançada, da consciência avançada do seu mestre, do seu professor, não da sua própria consciência, porque não está ainda avançado o suficiente para que possa receber seus benefícios. Você pode observar isso. Eu penso que isso é uma prova de todo esse princípio. Por exemplo, quando ambos os pais são bonitos, como uma regra geral, as crianças devem ser lindas. Da mesma forma, durante a infância, a criança recebe a consciência dos pais, a beleza da consciência dos pais. A integridade da consciência dos pais é refletida na face e no corpo da criança. Entretanto, no momento em que a criança chega aos 18 anos, ela começa a viver sua própria vida e começa a manifestar sua própria consciência. Acontece o mesmo no relacionamento entre o estudante e professor. Na infância, isso é, no início de seus estudos, o estudante recebe os benefícios da consciência do professor. Porém, à medida em que passa por todos esses estágios
de aprendizagem, alcança um nível de consciência mais elevado e, assim, pode usufruir dos benefícios dessa consciência que alcançou. Dessa mesma forma, se você estiver mantendo sua consciência espiritual firmada na verdade, firmada no princípio de um único poder, pode esperar que seu filho esteja 80% livre das doenças comuns às crianças, das delinquências juvenis, dos medos, dos acidentes do mundo. Como sabe, temos testemunhado, eu pessoalmente, por mais de 30 anos. E você pode observar também que as crianças nos lares das famílias que se voltam para o caminho espiritual, elas estão mais libertas das discórdias do mundo do que aquelas que não têm o benefício do conhecimento da verdade metafísica. Se, entretanto, essa criança não aceita alguns desses princípios que lhe foram ensinados durante sua infância, ela poderá perder o benefício da consciência de seus pais quando passar a viver através de sua própria consciência, quando sair de debaixo das asas da consciência dos pais. Mas vamos voltar a você. Como paciente ou estudante, você está se beneficiando da consciência do seu professor ou curador espiritual e está tendo muito menos das discórdias e desarmonias do mundo por causa da consciência do seu professor ou curador. Porque a consciência deles passa a ser a lei sobre sua experiência. Entretanto, lembre-se de que se você mesmo não estiver aprendendo esses princípios, entrando em meditação e buscando desenvolver sua própria consciência, então, quando o mestre se afastar, não mais terá o confortador ao seu lado. E por isso se faz necessário que desenvolva a sua própria consciência espiritual. Assim, você vê que por ainda ser o homem da terra, o homem natural, que não está sob a lei de Deus, durante seu tempo de estudante, durante esse período como principiante, você ainda está desenvolvendo a si mesmo. Você está aprendendo os princípios. Você está aprendendo a orar corretamente. Você está aprendendo a meditar. Você está aprendendo a viver na consciência de um único poder. Você está aprendendo a viver na onipresença, onipotência, onisciência de Deus dentro de você. E, ano após ano, você tem cada vez menos do homem natural em você e mais dessa mente que também estava em Cristo Jesus. Assim é que, durante seu tempo como estudante, você está parcialmente debaixo da lei de Deus e parcialmente debaixo da lei do homem natural, parcialmente debaixo da graça de Deus e parcialmente debaixo da lei do homem natural. Então, quando os problemas aparecerem, não desanime. Por favor, se lembre que isso representa esse grau do homem natural que você ainda é e que ainda não foi ultrapassado. E isso não é de admirar. Não acredite nem por um momento que uns poucos anos de estudo vão transformá-lo no Cristo. Isso não é verdade. É somente verdade que, na proporção de seus estudos e meditações, você está manifestando cada vez menos do homem natural, ultrapassando cada vez mais o homem natural e demonstrando mais e mais a sua consciência divina, a consciência do Cristo. A razão por que os problemas aparecem é que ainda não ultrapassou
completamente o homem natural. E essa parte de você que é o homem natural ainda não está debaixo da lei de Deus, nem realmente pode estar. Essa parte de você não pode receber as coisas de Deus. À medida que os problemas aparecem, tudo o que precisa fazer é se lembrar. Sim, mas esse homem natural não é de Deus. E não é poder, e não é uma presença, não é uma realidade. Não é o meu verdadeiro eu. Essa é a função, esse é o propósito da vida espiritual que eu estou buscando. Preciso reconhecer que o homem carnal não sou eu. E cada vez que ele levantar sua cabeça, eu preciso dizer: eu sei quem você é. Passa para trás de mim. Você não é a criação de Deus. Portanto, não existe realidade alguma em você. Não existe nenhuma lei espiritual, nenhuma graça divina para suportá-lo, para mantê-lo ou sustentá-lo. Em outras palavras, no grau em que o Filho de Deus tiver sido levantado em você, nesse grau você está capacitado a se voltar para a sua mente carnal e as manifestações da mesma e anulá-las completamente. Se você tiver entendido realmente os princípios de impersonalização do erro, e tiver entendido a mente carnal como nada, então, quando esses problemas aparecerem, você não vai dizer: como isso pode ter acontecido comigo? Eu tenho lido esses livros durante todo o ano, ou tenho meditado o ano inteiro, ou por mais de 10 anos. Como isso pode ter acontecido comigo? Porém, isso não é o que conta. O que conta é qual a medida do Cristo que foi levantada em você. Qual o grau de amor a seu próximo que você alcançou? Qual o grau de sua capacidade de não resistir ao mal? Qual o grau de sua aceitação de que existe somente um poder? Isso determina o grau de sua liberdade das discórdias do mundo e determina a natureza de sua habilidade de enfrentar os problemas rapidamente e decisivamente. Nunca, nem sequer por um momento, acredite que uma fé cega pode lhe levar a esse ponto. Você pode ter toda a fé em Deus e toda a fé no reino infinito. Simplesmente olhe em torno e veja até onde a fé, sem o conhecimento da verdade, tem levado as pessoas. Não é uma questão de simplesmente ter fé. É uma questão de compreender esses princípios da vida espiritual e então, pela compreensão que alcançou, ter absoluta fé neles. É conhecer a verdade e assim ter a capacidade impessoal de aplicá-la. E o mais importante, aplicá-la quando o navio está afundando. Não simplesmente dizer que existe tão somente um único poder e o mal é realmente impessoal quando tudo está bem. Mas precisa ter a habilidade de aplicar essa verdade quando está sendo confrontado por Satanás. Isso é, a mente em ilusão, ou seja, qualquer condição desarmoniosa. Nesse momento é que você precisa se manter firme e dizer: isso é a natureza da crença universal em dois poderes. Pare, justamente no momento em que surge a tentação,
de se culpar por alguma coisa. Pare para perceber que você não está impersonalizando o mal, está caindo na armadilha, está se sentindo culpado. O erro não é seu, porém, uma vez que diga, estou errado, não consigo, eu penso que eu não sou um bom estudante, evidentemente eu não compreendo, outros conseguem, mas não consigo. Nesse momento você personalizou. E se personalizou, esteja certo de que caiu na armadilha e terá que enfrentar uma luta consigo mesmo. Não faça isso. Tenha a certeza que precisa reconhecer como Paulo fez. Eu não digo que alcancei completamente a estatura do Cristo, mas não estou olhando para trás, estou olhando para frente, estou olhando para o alvo e meu alvo é Cristo. Eu não estou dizendo que eu alcancei a estatura do Cristo. Eu estou afirmando somente que o Cristo é minha verdadeira identidade. E na medida em que compreendo e aceito minha verdadeira identidade como Cristo, nessa medida estou sendo governado por Deus. E não pode existir problema algum. Certamente não posso ter problema algum. Então, quando a tentação aparecer como um problema, por favor se lembre, você não está lidando com nenhum fracasso de sua parte. Você está lidando com a aparência de uma crença, com uma crença universal em dois poderes. Você está lidando com uma aparência. Você está lidando com a crença de um mal personalizado, discórdia personalizada. E depende de você pisar na cabeça dela, não acreditar nela. Em outras palavras, você está colocando o machado à raiz da árvore. Está impersonalizando todo o quadro desarmonioso. E uma vez que tenha impersonalizado o erro, o problema não tem pessoa alguma na qual ou através da qual operar. Toda vez que você dá espaço para a dúvida ou desânimo, é porque está personalizando o mal. Você está personalizando a crença universal em dois poderes e sendo escravizado por ela. Porque você pode ter 90 anos de idade, mas não é responsável por ser velho aos 90 anos de idade. Isso é uma crença universal que você inconscientemente aceitou. De fato, mesmo aos 70 ou 80, se você aceitar essa crença universal, ela se torna pessoal. E então, você vai manifestar essa crença. Você deve entender que eu, em minha verdadeira identidade, sou tão velho quanto Deus. Porque eu coexisto com Deus. Eu não tenho um começo da mesma forma que Deus não tem um começo. E não tenho um fim da mesma forma que Deus não tem um fim. E como Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sei isso. E você também sabe. Ó sim, todos nós sabemos disso. Porém, até que tenhamos uma crise de reumatismo e alguém nos lembre que temos 52 ou 62 anos e já começamos a nos sentir velhos. Você vê porque o mestre disse: poucos serão os que entram. Porque para seguirmos o caminho espiritual, precisamos nos manter firmemente alinhados a seus princípios. E, provavelmente, o princípio mais importante é impersonalizar o erro. Se você vai condenar a mulher apanhada em
em adultério, se você vai condenar o ladrão na cruz ou fora dela, se você vai condenar seu amigo ou seu próximo, você não pode entrar no reino espiritual. Porque o segredo é a impersonalização do erro. Quando personalizamos o erro, estamos sendo vítimas da crença universal em dois poderes. Sabemos que desde que existe uma crença em dois poderes no mundo, do poder do bem e do mal, as pessoas irão agir bem e mal. Para falar a verdade, nós iremos agir bem e mal, até que chegue o tempo no qual possamos realmente compreender que não evoluiremos enquanto estivermos agindo como homem carnal. Não temos direito de manter julgamentos humanos de bem e mal. Não podemos ficar escravizados à nossa vontade humana. Uma vez que começa a entender a verdadeira natureza de sua identidade como filho de Deus, então você se abrirá para um modo de vida totalmente novo. Para termos um vislumbre desse modo de vida, vamos analisar um dos temas de nossas classes noturnas. Eu tenho um maná escondido. Agora, o que é esse maná escondido? Bem, esse maná escondido é minha consciência divina, minha consciência crística, minha consciência espiritual, minha verdadeira consciência. Essa consciência que Deus me deu e que é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Deus em mim. Essa consciência é meu maná escondido, porque dessa consciência emana minha vida, minha prosperidade, minhas amizades, meus julgamentos, minha direção, minha arte. Todas as coisas que fazem parte da minha vida emanam da consciência divina. Agora, até um certo ponto, não estou provando isso, não estou vivendo essa verdade. O que estou demonstrando é uma combinação de bem e mal. Algumas coisas na minha vida são boas e outras são más. Algumas são elevadas e outras são baixas. Algumas são ricas e outras são pobres. Por quê? Porque estou funcionando no nível do bem e do mal, do homem natural, que não recebe as coisas de Deus. Entretanto, agora, em nosso terceiro estágio, estamos declarando: isso era no tempo de minha ignorância, quando, primeiro que tudo, eu me via como homem de carne. E, em segundo lugar, quando não tinha controle algum sobre esse mundo, ou quando não era um com Deus e não estava debaixo da lei de Deus. Mas agora eu sei meu nome secreto. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. A palavra eu, o eu no centro do meu ser, é tudo isso. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu, o Cristo dentro de mim, Ele estará comigo até o fim do mundo. Portanto, o eu dentro de mim, sou a consciência espiritual. Eu sou imortal. Eu nunca nasci e eu nunca morrerei. Eu vivo, me movo e tenho o meu ser em Deus e Deus em mim, porque somos um. Deus é minha vida, Deus é minha alma. Essa percepção consciente de que eu e meu Pai somos um, que eu e a consciência infinita, a consciência divina, somos um, isso é meu maná escondido.
Portanto, essa consciência divina que eu sou é a substância de toda forma. Ela é a substância do meu amanhã, as horas e os minutos do meu amanhã, os dólares do meu amanhã, a comida, os relacionamentos, as roupas, os meios de transporte e atividade e o meu sucesso do meu hoje, do meu amanhã, do meu eterno, da minha vida eterna. Eu, de mim mesmo, não posso ser coisa alguma, mas o eu que eu sou, que agora reconheço ser o Cristo em mim, o ser divino, o ser do próprio Deus, isso é meu maná escondido. Isso você vê, tira de mim o privilégio de ter desejos. Eu não preciso ter nenhum desejo. Devo agora ser uma testemunha, observando a graça de Deus fluir constantemente de minha consciência. Eu não tenho desejo algum. Estou sempre na posição de ser uma testemunha do trabalho de Deus sendo manifesto através de mim. Eu não posso ter um sentido de falta, limitação ou infelicidade, porque sou uma testemunha que observa o infinito Espírito de Deus fluindo de mim, através de mim e como o meu próprio ser. Eu sou uma testemunha da verdade. Não tenho o privilégio de ter medo. Não tenho o privilégio de ter dúvidas. Não tenho o privilégio de perder a esperança. Porque se aceito essas coisas, tudo o que estou fazendo é me agarrando ao meu ser mortal, aquele que deveria estar morrendo ou que deveria já estar morto. Então, no grau em que começo a viver humanamente, que começo a me apegar aos meus desejos, vontades, ambições, medos, dúvidas humanas, nesse grau estou negando o Cristo do meu ser. Estou realmente crucificando o Cristo do meu ser. Pense sobre isso. Eu tenho um maná escondido. Esse maná escondido é a consciência divina que eu sou. É a plenitude do pensamento divino manifesto em mim. E, na presença de Deus, a plenitude. O Cristo pode me dizer: minha paz eu lhe dou. Paz espiritual, e harmonia, e descanso, e completude, e perfeição, e direção, e sabedoria. Isso é meu maná escondido. Porque ninguém no mundo, nem mesmo minha mãe, pode vê-lo. Ninguém pode ver meu maná escondido. Ninguém pode ver a consciência divina que eu sou. Nem tampouco podem ver minha percepção dela, porque não saio pelas ruas falando sobre ela. Secretamente, sagradamente, eu a percebo dentro de mim mesmo e digo: obrigado, Pai, porque aprendi que Deus constitui o meu ser. Isso é meu maná escondido. O reconhecimento, a percepção de que Deus constitui a minha vida. Eu não tenho uma vida por mim mesmo. Portanto, o infinito é a medida de minha demonstração. Imortalidade é a medida da minha vida, nada menos. Não existe grande ou pequeno. Não existe muito ou pouco. Não existe em cima ou embaixo. Existe apenas o todo. Tem que ser assim, porque Deus é a substância dos meus dias. E Deus é a substância de minhas noites. E tudo que preenche meus dias e minhas noites é a ação de Deus, a atividade de Deus, a substância de Deus, a presença de Deus
a lei de Deus. Isso é meu maná escondido e eu posso descansar e relaxar nele. Em um dos meus livros, eu disse que quando estamos nesse estágio, nos sentimos como se estivéssemos deitados sobre uma nuvem, descansando nela, flutuando no oceano do infinito, sem fazer coisa alguma, simplesmente flutuando e sem ter nenhuma preocupação com o dia de amanhã. Não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber. Relaxe, flutue nesse oceano do infinito, nade nele, viva, se mova e tenha seu ser no oceano do infinito, no oceano da divina graça, e a deixe fluir de dentro de você. A cada momento de cada dia e de cada noite, faça as coisas que lhe cabe fazer, sem ansiedade, sem medo, sem dúvida. Por quê? Porque a sabedoria divina permeia o seu ser. A divina energia, o amor divino, a vida imortal, o espírito imortal permeia o seu ser. Entretanto, você não tem esse maná escondido, ou melhor, você não tem a percepção consciente de seu maná escondido, a menos que seja capaz de relaxar e flutuar nesse oceano do infinito. Quando você pode fazer isso, é porque alcançou a realização que alguns profetas antigos alcançaram quando disseram: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ou Paulo, quando disse: posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Essa é a realização do seu maná escondido. A compreensão de que, porque Deus constitui o seu ser, Deus é a essência e substância de sua vida. E que na presença dessa consciência existe descanso, quietude, contentamento, paz. Em quietude e em confiança. Por quê? Porque estou descansando na certeza de que tenho esse maná escondido. Eu sei que Deus constitui minha consciência. Eu sei que Deus constitui o meu hoje e o meu amanhã. Você pode dividir esse amanhã em 2 horas, em segundos, mas Deus é a substância da hora, do minuto, do segundo. Você pode separar tempo de Deus, o tempo de Deus. Você pode ter tempo em algum lugar e Deus em algum outro lugar. Ou é Deus a essência e substância de todo o tempo que existe? Bem, se você remover os relógios do seu pensamento, logo perceberá que não existem dias, horas ou minutos. Existe apenas um infinito e eterno agora. Um agora que se perpetua eternamente. E sempre é agora. Nunca é depois, nunca é antes, é sempre agora. É tão somente quando você traz a ideia do relógio à sua mente que divide o tempo infinito em períodos chamados horas, dias, semanas e meses. Para ver isso, tudo o que precisa fazer é saber quantas vezes o calendário tem sido modificado e perceber que pode ser modificado novamente. E então vai compreender que não existe tal coisa como divisão do tempo no reino de Deus. Simplesmente retire a ideia do relógio de sua consciência e veja que não existe esse tempo. E veja que você está simplesmente aqui, nesse espaço, nesse tempo,
E esse tempo é sempre agora. Você sequer necessita de um relógio para lhe dizer quando é hora de comer, de tomar banho, de se barbear. Você verá que pode fazer tudo sem relógios, sabendo que é sempre agora. E em cada período desse agora, temos algo a realizar. Naturalmente, reconhece o fato de que isso não significa que deve eliminar o relógio e suas experiências humanas, porque ainda precisamos deles, para estarmos dentro do tempo das outras pessoas, para que haja um encontro com o tempo das outras pessoas. Todavia, não precisamos sentir as limitações do tempo em nossa consciência, porque em nossa consciência não existe tempo, é sempre agora. Eventualmente, cada um de nós alcançará uma consciência que pode observar as horas do relógio externamente, enquanto está completamente livre do domínio do relógio dentro de sua própria consciência. E quando isso acontece, estamos vivendo no eterno agora. Portanto, Deus é a substância do nosso tempo. Deus é a substância dos nossos dias. Deus é a substância, a atividade e a lei de nossas noites. Essa é a razão pela qual nunca pode haver idade. Não existe o acúmulo do passado, porque só existe o agora. Uma vez que tenhamos essa visão, não existirá mais a doença, porque não pode existir doença no agora. Doença é algo que se desenvolve com o tempo. No momento em que tiver eliminado o tempo como uma realidade, você terá eliminado doença e pecado. O pecado sempre acontece no tempo. Ontem, hoje e amanhã, um dia depois de amanhã, porém no momento em que nos libertamos do tempo e vivemos plenamente no agora, na presença de Deus agora, não há razão e nem espaço para o pecado. Deus é a substância, a lei e a atividade de minha consciência, do meu ser. Nessa compreensão, me veio à mente que se vivêssemos na consciência da presença de Deus agora, não poderia haver pecado em nossas vidas, porque se estamos pensando agora, se temos um pensamento livre do passado e do futuro, se estamos vivendo agora, seria uma impossibilidade pensar num pecado ou cometer um pecado. Um pecado realmente precisa ser planejado ou é fruto do passado, mas à medida em que estamos vivendo nessa consciência do agora, certamente jamais poderíamos conscientemente planejar um pecado, pois vivemos na realização do bem divino. Deus é a atividade do meu tempo e Deus é a substância do meu amanhã. Isso é meu maná escondido e por isso eu posso relaxar. Agora estou no tempo de Deus. Agora estou sob os cuidados de Deus. Agora estou flutuando no oceano do Espírito, nesse oceano de contentamento. Frequentemente tenho sentido isso como uma nuvem em torno dos meus ombros. E se me deito e relaxo nessa nuvem do Espírito, cheia de paz, nela eu posso descansar. É isso que acontece quando você habita na percepção consciente de sua consciência divina. O homem natural em você começa a morrer. E por que ele começa a morrer? Porque ele é alimentado pelos seus pensamentos.
No momento em que sua vida humana não está em seus pensamentos, ela está morrendo. No momento em que o seu ser carnal, o homem de carne, não está mais em seus pensamentos, ele está morrendo. No momento em que você vive aqui, na percepção consciente de que Deus constitui o seu ser, o homem natural está sendo pouco a pouco abandonado, até que desapareça completamente. Sustentamos os males, os erros e as discórdias de nossas vidas por pensar sobre tudo isso. No momento em que não mais pensamos sobre isso, tudo desaparece, já não mais existe. Por quê? Eles realmente nunca existiram fora do nosso pensamento. Não existe o bem nem o mal, mas pensar sobre eles faz com que se materializem. E no exato momento em que paramos de viver dentro dos nossos traumas e dos nossos fracassos, eles deixam de existir. E assim descobrimos que vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Como você vai demonstrar que Cristo vive a sua vida? Como você vai demonstrar que posso fazer todas as coisas através de Cristo? A primeira coisa que tem que fazer é desistir dessa palavra eu, desse sentido pessoal do eu. Eu temo, eu duvido, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo. Tudo isso precisa ser largado e você precisa se lembrar do seu maná escondido. O maná escondido é sua percepção consciente do Cristo interior. Desde que você habite na percepção consciente do Cristo interior, do Espírito de Deus dentro de você, as coisas desse mundo irão começar a diminuir até desaparecerem completamente. Quanto mais preenche seus pensamentos com os medos desse mundo, menos chances você tem de se livrar deles. Eles precisam ser largados. Eles não podem ser dissolvidos psicologicamente. Isso tem sido tentado sem sucesso. Você simplesmente não pode se livrar dos seus medos psicologicamente. Existe somente uma forma na qual pode se livrar das preocupações desse mundo. E essa é deixar Cristo preencher sua consciência. Isso significa ter constantemente a percepção consciente desse maná escondido. Eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Minha vida está em boas mãos. Posso fazer todas as coisas através de Cristo. Eu vim para que tenhas vida e que tenhas vida em abundância. Você não pode viver nessa consciência superior e odiar ou temer alguma coisa aqui embaixo. Eu vim. O Cristo veio à sua consciência para que tenha vida e para que tenha vida em abundância. Mas é sua percepção consciente desse Cristo que faz com que aconteça. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não habitar nessa palavra, será como um galho de árvore que é cortado, seca e morre. Você precisa habitar nessa revelação do seu maná escondido. Você precisa saber
que tem um maná escondido e o que ele é. Não tenha uma fé cega numa coisa aqui e outra ali. Não é a palavra sagrada, mas a compreensão da palavra sagrada que o salva. É a compreensão de que Deus é sua consciência. É a compreensão de que tem a mente de Cristo. É a compreensão de que Cristo é a lei que opera através de você. Repito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você for chinês e preferir a palavra Tao, eu não tenho nada a opor a isso. Mas tenha uma palavra que para você represente sua filiação espiritual, o poder divino. Tenha uma palavra ou um termo que represente filiação divina ao poder divino. E para nós, essa palavra é o Cristo. Compreenda que o eu do seu ser é esse eu. Eu sou esse Cristo. Eu sou esse tal. Eu sou esse Espírito. Eu sou esse Filho de Deus. E então, descanse nessa verdade. Isso é seu maná escondido. Esse é o segredo que não pode dizer ao mundo, porque você seria crucificado por causa dele, como outros foram antes de você. Se não for crucificado numa cruz, será crucificado em sua alma, por ser ridicularizado, mal interpretado, ser objeto de piadas. Entretanto, se mantiver esse segredo guardado em sua consciência, sua demonstração desmanchará os sorrisos irônicos dos rostos das pessoas, quando elas virem a praticabilidade dessa verdade, a natureza prática dessa verdade. Quando virem a vida harmoniosa que você estará vivendo, então não haverá mais argumentos. Mesmo que ainda não acreditem completamente, ainda assim não poderão mais argumentar, pois essa verdade terá sido provada de forma prática. Esteja sereno, esteja tranquilo na compreensão secreta dessa verdade. E tenha certeza que ela será manifesta. Tenha certeza que Deus o recompensará abertamente e infinitamente. Eu, no centro do seu ser, sou poderoso e vim para que tenha vida e para que tenha vida em abundância. Descanse nessa palavra, habite nessa palavra. Você pode ver porque é difícil ultrapassar esses costumes do mundo humano, a linguagem do mundo humano, o modo de demonstração do mundo humano. Você pode ver porque tem que passar por esse período difícil, enquanto tenta se manter firme, enquanto tenta manter essa palavra em sua consciência, enquanto tenta habitar nessa palavra e deixar a palavra habitar em você. Porque nesse período precisa falar apenas com a boca essas conversas do mundo, mas ao mesmo tempo tem que sempre manter sua própria integridade espiritual dentro de si mesmo. Mas você não pode falar isso abertamente, externamente. Pode entender porque é necessário ter muitos períodos de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos ou até mesmo minutos para fazer uma pausa no meio do dia ou da noite para relaxar e se lembrar de descansar no oceano do Espírito. Você pode entender porque é absolutamente essencial fechar seus olhos para o testemunho dos sentidos, para as aparências, e simplesmente relaxar
e flutuar por 1 segundo, 2, 3, 10 e se lembrar: obrigado, Pai. O eu, o teu espírito no centro do meu ser, é meu maná escondido. Durante todo esse tempo, você está levantando esse eu. Você está levantando o eu em você, do sentido pessoal do eu, para o eu que realmente é. O eu que realmente sou. Você está crucificando realmente esse sentido pessoal do eu. E se você mantiver essa atitude por bastante tempo, esse eu, esse falso eu, morrerá. E assim restará tão somente o eu que eu sou, e com ele minha paz, minha graça, minha completude, minha plenitude, minha harmonia, minha justiça, minha integridade. Tudo isso surge quando você crucifica seu sentido pessoal do eu e levanta o eu que eu sou, o ser do Cristo. Precisa lembrar frequentemente que o ser do Cristo é sua verdadeira identidade. O ser de Deus em você é sua verdadeira identidade. O homem natural é essa parte de você que foi imposta pelo nascimento e que agora você está ultrapassando. Na medida em que levanta o eu em você, o Cristo em você, nessa medida você está morrendo diariamente para o sentido pessoal do eu. Na medida em que não está se preocupando com coisa alguma, mas descansando no oceano do Espírito, na medida em que faz isso, você está deixando Cristo viver sua vida. E então, a cada momento do dia, ele fará as coisas que lhe são dadas para fazer. Entretanto, um estudante que tem a compreensão da verdade não acreditará, nem por um momento, que isso é uma forma de não fazer nada. Em um certo sentido, é uma forma de não fazer nada, mas, ao não fazer nada, você leva uma vida muito ocupada, porque o não fazer nada não é realmente um não fazer nada. É não fazer coisa alguma de natureza pessoal. Ou não fazer coisa alguma com medo ou dúvida pessoal. Não fazer coisa alguma de acordo com meu desejo ou minha vontade pessoal. Nesse sentido, é não fazer nada. Mas, por outro lado, é uma existência muito ativa porque Deus está realizando a si mesmo como nossa experiência individual. Pense sobre o significado disso. Deus está realizando a si mesmo, está realizando nosso destino através de nossa experiência individual. Essa não é sua vida ou minha vida, para lidarmos com ela da forma que gostaríamos. Essa é a vida de Deus. E Deus a está vivendo em nossa forma. Uma vez que consiga compreender isso, você compreenderá imortalidade. Você não pode compreender imortalidade enquanto pensa sobre sua vida como sendo sua, porque você sabe muito bem que esse sentido pessoal da vida vai chegar a um fim. E, portanto, olhando para o corpo, você não pode ter nenhuma compreensão do que seja imortalidade. Não existe forma alguma de perpetuar eternamente esse limitado sentido do eu. É somente quando você morre diariamente para esse sentido limitado do eu e compreende que não é sua vida que é eterna, é a vida de Deus que é eterna. E a vida de Deus está sendo vivida como sua vida. É Deus vivendo a sua vida. Então, compreenderá que essa vida não pode morrer. Então, compreenderá
que essa vida não pode envelhecer. Então, eventualmente, compreenderá que essa vida não pode adoecer. Quanto mais você compreende que sua vida é vida de Deus, é a consciência de Deus aparecendo como você, mas você deixa qualquer preocupação pela sua vida, porque compreende que Deus sabe como manter e sustentar sua própria vida. E essa vida é sua vida e minha vida. Isso é o maná escondido, conhecer sua verdadeira identidade. A habilidade de descansar na certeza de que Deus não pode morrer, Deus não pode pecar, Deus não pode adoecer. Deus não tem limitação de qualquer espécie. E eu não tenho limitação alguma quando permito que Deus viva a minha vida. Cristo é o eterno Filho de Deus. Cristo é minha vida. Minha vida é eterna somente porque Cristo é eterno. Cristo nunca nasceu, Cristo jamais morrerá. Cristo vive como você e Cristo vive como meu verdadeiro eu, o divino Filho de Deus. Relaxe, descanse nessa verdade. Diga como mestre: eu tenho carne que o mundo não conhece. Deixe que isso seja a sua carne que o mundo não conhece, mas que você conhece. Essa é sua carne secreta, sua carne espiritual, a substância da sua vida. A compreensão de sua verdadeira identidade, a compreensão da vida do Cristo em você, da mente do Cristo em você, da alma do Cristo em você, do Cristo como a realidade do seu ser. Essa é a sua carne secreta. Então, poderá perguntar: e o que me diz sobre todos os meus pecados e culpas? Não, você nunca quis nada disso. Isso é o sentido pessoal, o homem natural que tem sido a capa, a máscara, e não tem nada a ver com você. Sim, é somente isso, não? Persona, máscara. Nossa personalidade é uma máscara que temos usado. Arranque a personalidade e não haverá mais a máscara. E lhe será revelado que Cristo é sua verdadeira identidade. Muito obrigado.